com a Mana Noite. Eu volto já, não sei daí. Bem-vindos a mais um A Tua Cena, oferecido pela Moete Comunicação para a Saúde. Hoje nós vamos falar sobre planeamento familiar, mas antes deixa-me saber como é que você em casa está a passar o dia de hoje, dia dos namorados. Espero eu que esteja na companhia do seu amado ou da sua amada e que não tenha poupado carinhos, beijinhos e amor simplesmente para hoje. Afinal, todos os dias é dia de ser feliz, então esbanje, mas esbanje muito amor. Como dizia, vamos falar sobre planeamento familiar. Na verdade, já começamos a falar sobre esse tema em algumas edições, quando falamos de métodos de contracepção e gravidez não planeada, ou seja, gravidez na adolescência. Você deve estar a perguntar, sim, Mana Moete, mas na verdade, o que é o planeamento familiar? Deixa-me lembrar que pode mandar SMS, infelizmente o número não é para ligar, só para SMS, o meu número é 8216-71277. Mande-me todas as suas questões relativas à saúde sexual e reprodutiva. Planeamento familiar, o que é? É termos meio, termos acesso à informação para podermos decidir quando, não é, e quantos filhos queremos ter. Graças, felizmente, não é, com muitas graças, o serviço de planeamento familiar é um direito humano básico em Moçambique. Portanto, você pode encontrar esses serviços em todas as unidades sanitárias, seja nos hospitais, centros de saúde, não é? No SAG, Cantinho BIS, que podemos encontrar nas escolas. E se tiver dos 10 aos 24 anos, saiba que o atendimento é completamente gratuito. Vamos então saber o que é que os nossos telespectadores aí desse lado pensam sobre o tema de hoje. Não saia daí. Para ti ter um filho, é algo que simplesmente acontece ou algo que deve ser planeado pelas duas pessoas? Bom, eu acho que isso tem que ser planeado pelas duas pessoas, né? Mas atendendo à juventude, normalmente, né? Acontece simplesmente, né? Porque essas coisas são acidentes. Mas normalmente numa fase em que as pessoas planejaram, tinha que ser mesmo uma coisa bem planejada com duas pessoas. Claro que deve ser planeado pelas duas pessoas. Porque agora há vários tipos de prevenção, anticoncepcionais, o preservativo, planeamento familiar. Sim, deve ser planeado. Para mim, algo deve ser planeado, né? Porque hoje em dia não existe falhas naquilo que não, eu falhei, engravidei minha namorada sem pensar. Até quando estarem juntos é porque houve um papo. Prontos, ninguém engravida hoje em dia por ser uma falha. Há planeamento sempre a tal. Para mim, ter um filho é algo que é planeado, mas hoje em dia é algo que acontece, porque se formos a ver, a nossa geração está a dar muitos filhos, e se formos a ver que idade é que está a conceber mais filho, parte dos 12 anos até os 17 anos. Tens o direito de viver e aprender. Pois é verdade que acidentes acontecem, né? Mas convenhamos, em grande parte dependem muito, mas muito de nós. Ter um filho, afinal, é uma responsabilidade, é preciso ter condições básicas, no mínimo, para ter esta criança. Educação, saúde, amor, não é? Há que ter equilíbrio se estiver numa relação e também tempo para se dedicar a esta criança. Então, se é tão fácil evitar uma gravidez não planeada, por que não? Estive há pouco a dizer que é possível fazer um planeamento familiar de forma gratuita se tiver menos de 24 anos e também pode pagar, não é muita coisa, se tiver mais do que 24 anos é melhor a aproximarmos, saber o que é preciso, qual é o método contraceptivo indicado para você, não é? Se puder, faça sempre acompanhar pelo seu parceiro, pela sua parceira, não decida sozinho, afinal está numa relação e é importante que os dois estejam a cuidar da vossa saúde. Afinal, fazer o planeamento familiar não é simplesmente dizer quando é que eu quero, quando é que eu não quero ter filhos, mas é cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua saúde sexual e reprodutiva. Portanto, vamos planear sim os nossos filhos, tá bom? E nada de dizer, acidentes acontecem, não é minha culpa, como os nossos telespectadores disseram, hoje em dia já não faz sentido dizer isso. Não saia daí, vamos de encontro à nossa primeira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Normalmente é a mulher que se preocupa com planeamento familiar. Isto é certo? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Boa, é verdade sim que normalmente são as mulheres que se preocupam com o planeamento familiar. Isto é certo?
Não é certo. Afinal, se estamos numa relação, não é? Seja amorosa, seja uma relação sexual, é necessário que existam duas pessoas. Então, por que tem que ser simplesmente a mulher a cuidar, não é, da sua saúde sexual? Tem que ser os dois, não é, a cuidar, a saber quais são os métodos contraceptivos que podem usar. Se a mulher está a usar pílula, injeção ou qualquer outro método contraceptivo, é necessário que o seu parceiro faça acompanhamento. Afinal, a mulher tem que estar ali a anotar todos os dias, tem que tomar todos os dias a mesma hora e às vezes é um bocadinho complicado. Então não custa nada recordar a sua parceira em casa. Está na hora, já tomaste a pílula, de quanto em quanto tempo é que tens que tomar a injeção, vá lá para saber e também fazermos o quê? Uma proteção dupla. Como estamos sempre a falar, proteção dupla por quê? Porque o preservativo e qualquer outro método contraceptivo vão evitar uma gravidez não planeada, mas também uma ITS, infecções de CIA de transmissão sexual, incluindo o HIV. Então, não deixe a responsabilidade toda para a sua esposa, para a sua namorada, para a sua mulher, porque depois começam os acidentes, não é? A mulher também é um ser humano e esquece. Então, ajuda ela para não chegar. Epa, amor, estou grávida. Como é que tu estás grávida? Se tu estás a medicar, não, se estás a tomar a pílula, como é que engravidou? Engravidou porque os dois não tomaram atenção, não estavam ali. Então, é responsabilidade da mulher, mas também do homem. Vamos de encontro à nossa terceira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Muitos adolescentes vão ao hospital pedir preservativos e são mandados embora pelo enfermeiro. O que fazer nesse caso? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Pois, esse é um drama, Fred, que estamos a atravessar. Muitos adolescentes e jovens vão a um cantinho bis, vão a uma unidade sanitária e são tratados mal, não é? Querem simplesmente o preservativo e são tratados mal e muitas das vezes saem sem nada. Por que isso está a acontecer? O que é que devemos fazer? É um bocadinho complicado para as pessoas mais adultas, não é? Falarem ainda sobre saúde sexual e reprodutiva, falarem sobre sexo e não vou dizer que percebo, mas sei que acontece. O que eu posso dizer é, não desistas porque é um direito teu, é teu dever ter acesso, não é, a qualquer tipo de método contraceptivo, a ter acesso, a ter informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Foste a um cantinho bis, foste a uma unidade sanitária, encontraste uma enfermeira ou um enfermeiro que não foi muito amigável, não desistas, procura outra. Podes simplesmente chegar e se já sabes que aquela enfermeira não é muito simpática, pedir para falar com outra, explicas que eu não consigo comunicar com este técnico de saúde, gostaria de ter uma outra pessoa, ou então podes te dirigir a um outro local, podes ir a um SAS, Serviço Adolescente Amigo Jovem, que encontram-se em algumas unidades sanitárias, podes ir também à Clínica da Mudefa ou o Cantinho Bis, que encontra-se nas escolas. Mas lembra-te sempre, tens direito, não é, de saber sempre mais sobre saúde sexual e reprodutiva, tens direito também à confidencialidade. Temos agora uma SMS, como é habitual, e eu gostaria de dividir convosco. A SMS diz: Olá, Manamuete, olá, sou mãe de um menino de 14 anos e sinto que ele começa a interessar-se por raparigas, ok? Gostava de orientá-lo sobre evitar a gravidez e as doenças, mas tenho vergonha de falar com ele sobre essas coisas. O que é que eu posso fazer? É verdade, em primeiro lugar, agradecer em nome da Moete, porque temos recebido sempre mensagens de pessoas mais velhas, de pais encarregados de educação com este tipo de questões, não é? Como é que eu posso falar com os meus filhos, com o meu filho sobre saúde sexual e reprodutiva? Obrigado por estarem a assistir o programa e por confiarem em nós. Sei que é um bocadinho complicado e às vezes é um bocadinho embaraçoso, não é? Estar a falar com o nosso filho sobre sexo, mas é necessário, porque afinal ele tem 14 anos, graças a Deus a mãe já percebeu que ele se interessa por raparigas, não é? E já começa a correr certos riscos. Portanto, se a mãe não falar, se o pai não falar, se o encarregado não falar, alguém vai falar com ele, porque ele tem curiosidade, está na idade, não é, de descobrir, de experimentar. E muitas das vezes, infelizmente, acabam conversando com pessoas menos sabidas, com pessoas com menos informação, não é, com menos responsabilidade. Então, se a mãe não consegue
falar com ele, o meu conselho é procurar uma pessoa mais velha, com quem ele se sinta confortável, se calhar o pai, um tio, não é? Um amigo mais velho, porque afinal os rapazes estão sempre mais aconchegados em falar desses assuntos com homens. Então, procure alguém da confiança, da sua confiança e da confiança dele também para conversar. Se não for possível isso, pode sempre dirigir-se a um SAJ, Serviço Adolescente Amigo Jovem, pode dirigir-se à Clínica da Mudefa ou a um cantinho bis, que lá encontrará pessoas especializadas, não é? Abalizadas na matéria, que vão conversar com o seu filho, sobre métodos contraceptivos, como evitar uma gravidez, não é? Quais são os riscos que existem de fazer sexo sem camisinha e todas as outras questões relacionadas com saúde sexual e reprodutiva. Muito obrigada pela sua questão e espero ter notícias suas e do seu filho brevemente. É tua cena,